Então vamos lá, o gerente de vendas ou gerente comercial. Para acompanhar isso, vocês vão ter um texto que vai falar de forma mais detalhada o que eu vou comentar aqui com vocês agora. O gerente de vendas, ou também chamado de gerente comercial, depende da empresa, eles usam nomenclaturas diferentes, é uma pessoa, uma figura impreterível numa área de vendas. Por quê? Porque esse é o cara que vai coordenar, que vai centralizar, que vai planejar, que vai dirigir, que vai controlar o trabalho dos vendedores. E para isso, normalmente o que as empresas fazem? Elas utilizam de recrutamento interno para promover um vendedor para a atribuição de gerente de vendas. Ok, funciona? Claro que funciona. O cara que já foi vendedor, ele conhece o trabalho, ele conhece os territórios, ele conhece o cliente, ele conhece os desafios, ele conhece os programas de metas, ele conhece a empresa de uma forma geral. É bom? Normalmente é. Imprescindível? Não. Tá? Não necessariamente o gerente de vendas tem que ser um cara que passou pelas perrengues e pelos desafios que é ser um vendedor para se tornar um grande gerente de vendas. O que é muito importante é que ele consiga se colocar no lugar dos vendedores na hora de tratar com eles, de planejar, de distribuir metas, para que ele conheça muito bem as pessoas com quem ele está trabalhando, que ele pense, que ele tem que ter empatia. Nós vamos falar isso na aula de negociação. Empatia. Tem uma outra coisa que é importante falar sobre o gerente de vendas, que aquele gerente de vendas antigo, que a gente estava acostumado a ver, que era o cara que ficava atrás da mesa o dia inteiro, só fazendo aqueles quadros bonitos de acompanhamento e ligando e mandando e-mail, isso não existe mais. Tá? O gerente de vendas é um cara que tem que ir para a rua. Ele tem que acompanhar os vendedores. Eu sei que ele tem a parte burocrática muito complicada, que ele tem todo um trabalho, né, envolvido por trás, que é controles, e-mails e todas essas funções, mas hoje a figura do gerente de vendas não é mais simplesmente meramente administrativa. Ele tem que ir para a rua, ele tem que se concentrar. Por quê? Porque ele tem que acompanhar esse vendedor na rua, ele tem que saber como é que estão os clientes. Isso só se recebe ao vivo, não se recebe atrás de uma mesa. Tá? Eu vou falando e olhando para cá, porque eu também tenho o meu guia aqui, tá? O texto que vocês vão receber é esse aqui, ó. Atribuições de um gerente de vendas ou gerente comercial. Esse texto, ele vai falando, eu faço, né? Esse texto, ele vai falando sobre várias funções do gerente e essas questões de recursos humanos e tal. Depois ele trata sobre uma série de tarefas práticas, né, de atribuições do gerente de vendas. Avaliar e planejar estratégias de vendas, né, estruturar e organizar e distribuir a equipe de vendas. São coisas detalhadas que vocês podem olhar, mas eu vou pegar uns tópicos principais que eu acho que são os mais importantes, porque esse aqui são coisas bem assim, definidas. São 11 que são assim bem detalhadinhas assim, sobre o gerente de vendas, e isso basta ler, não precisam papagaio e ficar repetindo, tá? O que eu acho importante da gente comentar, depois tem as atribuições específicas quanto às unidades de negócios, quanto à equipe de vendedores, tá? O que eu acho muito importante da gente conversar aqui, que é os últimos tópicos, mas não impede que vocês leiam, tá? Vocês leiam os tópicos atribuições do gerente de vendas de forma geral. Depois tem um tópico que é atribuições específicas quanto à unidade de negócios, que daí é alinhar planejamento estratégico, definir público-alvo, essa parte mais macro mesmo, né? Em alinhando com a empresa, né? Desempenho de vendas por unidade, por equipe e tal. Depois tem quanto à equipe de vendedores e de representantes, porque nem sempre um gerente de vendas ele trabalha direto com vendedores, eles podem ter uma bela equipe de representantes comerciais. Muitas empresas grandes trabalham assim. E ali já tem uma parte já que eu vou falar um pouquinho adiante, né? Mas eu acho que para eu comentar, depois tem quanto à administração de vendas, mas para eu comentar, o que eu acho mais importante são as principais atribuições do gerente de vendas, então, que é mais no final do texto.
O primeiro tópico que ele fala ali é sobre a estrutura da força de vendas ou estruturação da força de vendas, né? Sim, esse gerente comercial é o cara que vai montar a equipe de vendas. E montar uma equipe de vendas é um grande desafio. A gente já falou em sala de aula o quanto trabalhar com profissionais dessa área é complicado, porque normalmente são profissionais de destacada performance, as estrelas, lembra? As estrelinhas, assim, aquele esquema todo. Então, isso é importante, que ele tenha um jogo de cintura e que ele saiba lidar com estas questões. E montar uma equipe de vendas não é só simplesmente escolher os melhores, é criar um time onde as forças individuais conjugam para o todo. Porque já aconteceu, e eu vivi isso, e já vi outras pessoas que viveram também, de tu ter um estrelão no time, né? O cara que vende tudo, que tem os melhores clientes e pá, e um monte de carinha pequenininho que não consegue se desenvolver. Isso, aí tu não quer mexer naquele estrelão, né? Naquele grandão lá, mas tu também não consegue desenvolver os pequenos. Isso é um exemplo. Porque normalmente esse grandão ele abafa os outros. Outra coisa é a questão do comodismo dos vendedores, né? A gente falou um pouco sobre os tipos de vendedores na última aula que a gente teve antes do projeto. E aquele vendedor bonachão, aquele vendedor que a gente falou até que é o amigão e tal, às vezes esses caras acabam se acomodando, eles têm os clientes muito na mão, né? Então, estrutura da força de vendas é uma coisa muito interessante. Ele tem que saber qual é a melhor estrutura de território, né? Se a empresa já trabalha com isso, ou se ela vai modificar, saber qual é a melhor estrutura de vendedores para trabalhar e saber qual é a melhor situação individual e como conjugar isso no virar uma equipe de sucesso. Porque apesar das vendas serem feitas por cada vendedor, né, o trabalho em equipe numa gerência de vendas é muito importante. Né? O ponto 2 que ele fala aqui é a motivação da equipe de vendas, que está naturalmente ligado com essa questão da estrutura, né? Então, a gente sabe que uma equipe de vendas, a gente já viu sobre os fatores que motivam, né? Não só remuneração, prêmios, bonificação e tal. Mas é importante trabalhar essas questões com os teus vendedores também, tá? Porque, por exemplo, vamos pensar agora, na situação que a gente está vendendo agora. Vocês imaginam como as empresas estão sofrendo para vender? Nessa crise que a gente está. O Brasil está numa situação complicada, o Estado está numa situação muito delicada. Então, o que acontece? Os vendedores, isso acaba refletindo diretamente no vendedor. Ele não consegue, de repente, colocar tudo que ele vinha colocando na rua nos últimos meses, ou pelo menos no ano passado, que foi um ano bom, rico, né, os últimos anos. O que acontece? Isso acaba batendo direto na onde? No salário dele. No salário dele. Por quê? Porque como o revendedor normalmente é comissionado, e aí agora ele não está conseguindo vender tanto, o salário dele está diminuindo também. Imagina como é que é manter a motivação de uma equipe numa situação como agora. Então, o gerente de vendas ele tem que ter também essa habilidade, essa questão de conseguir, né, mostrar e de conseguir manter o nível da equipe alto. Sendo que isso é uma coisa muito relativa a cada indivíduo. E isso vocês falam em recursos humanos com muita propriedade, né? Que a motivação ela é uma coisa intrínseca do ser humano. Cada um tem os seus fatores motivacionais. É óbvio que assim como Maslow estudou lá as nossas, né, as teorias de recursos humanos e a pirâmide das necessidades, a gente sabe que existem fatores que são básicos para todos os seres humanos. Mas a gente sabe também que cada indivíduo reage de uma forma diferente de acordo com as situações. Uns podem achar que essa situação de hoje é motivacional e outros podem simplesmente desistir, né, em função de uma crise como a que a gente vem vivendo hoje. Então, agora é a hora da criatividade, agora é a hora do vamos ver, né, e o grande gerente se destaca nesse momento. Essa é a hora, porque quando está vendendo bem, quando está tudo funcionando, o gerente não precisa aparecer, né? Agora sim, numa hora que nem agora sim, tem que aparecer o grande cara, o grande líder,
né? Que é o gerente de vendas, que é manter a equipe com a moral alta, mesmo numa situação tão difícil. E isso é muito difícil. Número 3, remuneração. A remuneração também já, né, veio intercalando um item com o outro. Né? A gente sabe que a remuneração por si só não é um fator de motivação, ele é muito importante, mas a gente sabe que se tu trabalhar só com remuneração, isso aí daqui a um pouco incorpora. O cara ganha hoje 5 mil reais, parece um bom salário, daqui a 3 meses já tá básico para ele, daí tu aumenta, daqui a um pouco aquele valor também já tá básico, daqui a pouco tu tá lá, sei eu, dando 10, 15 mil reais para um vendedor e ele incorpora isso no dia a dia dele e deixa de ser motivacional. Mas quando se pensar então em planos de remuneração, né, para a equipe de vendas, eu acho que o fator, o papel do gerente de vendas nesse momento ele é muito importante, porque é ele que conhece exatamente como funciona a equipe de vendas e como cada vendedor se vê, né, e pode trabalhar isso, tá? Então, a empresa que remunera só com base em um fator, nesse momento eu acho que é interessante ela dar esse tipo de liberdade para o gerente de vendas, até para modificar, sim, os planos de recursos humanos, para sentar com recursos humanos e conversar a respeito, porque ele é o cara que conhece bem a realidade do setor, da empresa e dos vendedores, para que se possa observar as necessidades e se chegar a um bom plano de remuneração, um bom plano de cargos e salários. Tá? E o papel do recurso humanos, claro que é papel exclusivo do recurso humanos, mas o gerente de vendas tem sim uma importância na hora de dar o pitaco nisso aí. Avaliar, tem 4, avaliar o desempenho da equipe. Tanto quanto motivar é uma prática muito complicada, né? Porque tu chegar lá e dizer para uma pessoa que ela tá mais ou menos, que ela tá boa, que ela tá ruim, dizer que ela tá abaixo da média, que tem colegas que são melhores, que tem colegas, sabe? Isso é horrível, isso é horrível. Não se para certa seria horrível, mas é difícil tu criar parâmetros de comparação com outras pessoas, né? Cada indivíduo é um ser e pensa só, de repente tu tem um cara super dedicado, que trabalha pra caramba, que se dedica muito à empresa, que veste a camiseta, que compra a ideia, e ele não tem tantos resultados tão bons quanto um cara que de repente tem aquilo ali por aptidão nata, né? Que sabe lidar com o cliente e tal. E não se dedica tanto, mas tem resultados melhores. Daí, só a matemática é o que vale? Será que só a matemática realmente que é importante numa hora dessas? Será que o desempenho, a força de vontade desse cara que tu percebe que ele trabalha e o resultado vem só porque ele realmente faz um esforço gigantesco e o outro que nem faz esforço tão grande consegue resultados melhores? Mas avaliar uma equipe só pelo volume de vendas eu acho uma coisa muito complicada e meio ultrapassada, sabe? Eu acho que tem que se avaliar muito pelo desempenho individual e pelo esforço individual. E também pelo esforço coletivo, tá? Muitas vezes eu, lá na minha época de comercial, perdi incentivos da empresa porque a equipe não alcançava a meta. Né? E tá certo. Não adianta 2, 3 só brilhar, 2, 3 se matarem e os outros não comprarem a briga. Tem que ser um trabalho em equipe, lembra do outro tópico, né? O trabalho do vendedor não é um trabalho solo, não é um trabalho individual, não é um trabalho de estrela. Então, a avaliação de desempenho, e aí a avaliação de desempenho como recursos humanos também vai orientar nesse sentido, ela é um roteiro para que o trabalho fique bem desenvolvido. É ali que o gerente vai observar os pontos que estão desmotivando, os pontos que estão se colocando como barreira para um desenvolvimento, e ele vai conseguir modificar os rumos do departamento para que as coisas voltem para os trilhos ou melhorem continuamente, seja o que for o panorama que se esteja trabalhando. Mas é muito importante que isso seja feito com delicadeza, com sutileza, com elegância. É uma palavra que está tão em desuso hoje, né? Ser elegante como chefe, porque a avaliação de desempenho é uma coisa que ela pode ser tanto positiva quanto negativa.
Políticas comerciais, né? As políticas comerciais num país como o Brasil, se a empresa é muito grande, ela não pode ser uniforme, porque a gente tem realidades diferentes dentro de um mesmo país. Então, as políticas comerciais, elas têm que ser bem distribuídas e bem pensadas por uma empresa. Em empresas pequenas, essas políticas comerciais, elas podem se adaptar às necessidades do mercado e às realidades econômicas, como é o que a gente está falando agora. Então, é bastante importante que o gerente de vendas esteja alinhado e que ele conheça bem o mercado e que ele consiga também interferir na hora de mudar essas políticas comerciais da empresa, como prazos de pagamento, como parcelamentos, descontos, prazos de entrega com o pessoal de produção, liberação de crédito para clientes. Todas esses quesitos estão dentro da área de políticas comerciais e o gerente de vendas também tem um papel muito importante nesse quesito. Para fechar, então, eu queria fazer o vídeo em 15 minutos, já está em 16. Eu acho que muito importante para que vocês, uma coisa que vocês estudaram em recursos humanos, mas que para qualquer gerente funciona, mas para o gerente de vendas ele é praticamente diário, é o nosso famoso feedback. O feedback é uma ferramenta da área de recursos humanos que a gente usa para dar e receber informações. Tá? Lembre-se disso. O feedback vai e o feedback vem. Então, se tu um dia virar gerente de vendas, saiba trabalhar esta ferramenta. Saiba sentar e conversar com os teus vendedores ou com os teus subordinados diariamente, rotineiramente. Cuidado com essas reuniões extensas que nunca terminam, porque o pessoal de vendas tem que estar na rua trabalhando, não tem que estar sentado fazendo reunião, tá? Tem que estar aqui, ó, pau na máquina. Então, não são coisas que a gente fica de reunião, de blá, 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 na área de vendas. Reuniões de vendas são motivacionais e rápidas. Mas o feedback, o retorno tanto negativo quanto positivo do desempenho do teu profissional no dia a dia é muito importante. E como vendedores são vaidosos, eles precisam disso. Lembre-se, pode elogiar em público, criticar em particular. Essa é a regra geral. Mas nem sempre muitos elogios em público vêm bem. Tá? Cuidado para não elogiar sempre a mesma pessoa na frente de todo mundo, porque isso também é um fator de desmotivação dos demais. De repente o cara tem, como eu disse, um baita resultado, mas não é o cara mais esforçado do mundo. Daí o neguinho que tá lá morre trabalhando e não consegue um resultado igual, nunca recebe um elogio na frente dos colegas. Né? Então, todas essas questões, elas têm que ser muito trabalhadas. O gerente de vendas é um cara que tem que ter uma sutileza no trato, ao mesmo tempo é um cara pancadão, é um cara que vai pra rua junto, é um cara que pega junto, é um cara que trabalha, que enlouquece, né? É o cara que vira à noite, que tem 2, 3 números de celular, que responde e-mail, WhatsApp, tudo ao mesmo tempo. Eu sei, esse é o perfil do gerente de vendas. É um trabalho desgastante, às vezes até pesaroso, penoso, vamos dizer a palavra certa, porque cansa, desgasta, tem um desgaste emocional muito forte, mas é uma área, como eu já disse para vocês, que remunera muito bem e vale a pena ser investida. Tá? Mas lembre-se, assim como vocês estão mandando um feedback diário muitas vezes, indicando o que vocês querem, se a coisa está funcionando, que legal, está funcionando, está nos trilhos, é isso, vamos lá, galera. Vocês também têm que ter abertura para receber o feedback dos funcionários de vocês de uma forma inteligente e saber aproveitar o retorno que eles dão. Uma equipe equilibrada sabe fazer isso, né? De te dizer também em que ponto tu peca e em que ponto tu é legal, para que as coisas funcionem, tá? Feedback é uma via de duas mãos. Então, o papel do gerente de recursos humanos é imprescindível para que o trabalho da área de vendas se desenvolva de forma produtiva e sustentável por longo prazo, tá? Espero que esse vídeo já tenha ajudado. Daqui a pouco tem mais 2. Beijo.